Abra suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos falar sobre Jesus acalma a tempestade. Marcos capítulo 4, no verso 35. Existe também o texto falando sobre a mesma coisa em Mateus 8 e em Lucas 8. Mas nós vamos citar algumas partes dos outros versos, mas concentrar aqui no relato de Marcos. Marcos capítulo 4, eu estou com uma versão que ela é mais parecida com a NVI, Carol. Ela não é bem a NVI, não, mas é a mais parecida. Diz assim, eu vou ler com vocês no telão, que fica todos iguais. Isso. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Repita comigo isso. Vamos para o outro lado do lago. Pode continuar, cara. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquieta-se, acalme-se o vento. Acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que ela fale, Senhor, aos nossos corações. Nós já oramos, já nos dirigimos ao Senhor, mas queremos mais uma vez pedir que todo impedimento, Senhor, caia por terra agora. Que tudo aquilo, toda distração, tudo aquilo que possa impedir que a Tua palavra chegue aos nossos corações e frutifique, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e que a Tua palavra fale conosco, e que nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos, porque a Tua palavra, a Tua presença e o Teu Espírito Santo têm a capacidade de mudar as nossas vidas e mudar para melhor. É nisso que nós acreditamos e oramos, sim, em nome de Jesus. Amém. O texto sobre Jesus acalmar a tempestade. Antes de entrarmos propriamente dito na palavra, é importante a gente entender algumas coisas sobre a tempestade. E é importante a gente entender que a tempestade, ela é imprevisível. A tempestade é algo que vem. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que não estamos imunes à tempestade e às tempestades da vida. Ela não dá um aviso, ela não dá um recado que vai chegar. Às vezes nós estamos bem, estamos vivendo a nossa vida tudo de acordo, tudo certo, estamos seguindo a Jesus, estamos andando com Ele, e de repente nós nos encontramos em uma situação onde o casamento não vai bem, às vezes a situação do filho não vai bem, às vezes a situação financeira se descontrola, e às vezes nós nos encontramos diante de uma grande tempestade. É importante falar isso porque há um tempo atrás a igreja evangélica, ela em quase sua totalidade no Brasil, ela se perdeu um pouco na questão do ensino do que são as dificuldades e do porquê passamos por dificuldades. E por muitas vezes ouvimos dentro das nossas igrejas que se estamos passando por algo difícil, certamente estamos em pecado. Certamente estamos fazendo algo errado. Certamente não estamos de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Fato é que nós sempre temos algo em nossas vidas que precisamos melhorar, enquanto vivemos aqui na terra. Nós não encontramos aqui, e nem em outra congregação, e nem em outro lugar na terra, alguém que esteja vivendo uma vida perfeita, uma vida 100% correta. Porém, é muito importante lembrar
que existem causas e existem motivos para que as tempestades venham. E nem sempre é pelo pecado e nem sempre é pelo erro. Então, eu queria te pedir para te desapegar um pouco dessa ideia, a se desprender um pouco dessa ideia errada, de que se você está passando algo, é porque certamente você não está debaixo da vontade de Deus. Eu creio numa igreja que hoje busca o Senhor. Eu creio na Igreja Batista da Família que busca o Senhor. Eu creio na Igreja do Senhor que vai além dessas portas, que busca o Senhor. E que por mais que tropece, ela anda de acordo e tenta viver de acordo com aquilo que o Senhor diz, e que o Senhor pede, que o Senhor ordena. Então é muito importante que nós nos desapeguemos dessa ideia, com nós mesmos e principalmente com o nosso irmão, com os nossos irmãos. Se nós pegarmos a história de Jó, nós vamos ver alguém correto, alguém justo, alguém que andava na vontade de Deus e que se encontrou numa situação terrível, uma situação que nenhum de nós estamos vivendo ou chegamos a viver. Por mais difícil que seja a nossa vida, por maior que sejam as nossas tempestades, a situação dele chegou a ser catastrófica, de sepultar 10 filhos no mesmo dia, de ver a sua saúde desaparecer, de ver os seus amigos se voltarem contra você. E aí é que entra a importância de não sermos como os amigos de Jó. Jó, você fez alguma coisa errada, arrepende, Jó. E ele fala, mas eu não fiz. E a sua esposa fala, amaldiçoa esse Deus, e morre. Você virou um trapo, sua vida acabou. E tão importante quanto termos essa ideia de que 100% das tempestades não vêm por causa do nosso pecado, é importante também lembrar que o nosso pecado traz tempestades para a nossa vida. Porque se a gente aliviar demais, se a gente achar que então eu posso fazer qualquer coisa, porque eu já vou ter tempestade mesmo, e nisso a gente enfia o pé na jaca, e a gente acaba trazendo tempestades para a nossa vida desnecessárias. Como assim, Pedro? Desnecessárias? Você quer dizer que então existem tempestades necessárias? Existem. Ao final dessa palavra, os irmãos vão entender melhor o porquê. Mas já dando uma prévia do final, as tempestades geralmente nos mostram algo que nós não conhecíamos sobre Deus. Então existem tempestades necessárias. Eu gosto muito de falar sobre as dificuldades, porque nós todos vivemos dificuldades todos os dias. E nós temos muitas coisas a aprender na dificuldade. Então as tempestades nos trazem coisas que às vezes vivendo só no conforto, nós nunca teríamos, nós nunca alcançaríamos. Então existem tempestades necessárias nas nossas vidas. No contexto dessa mensagem, nós vamos ver Jesus que tinha acabado um sermão longo, e já era noite, já estava anoitecendo, quando Jesus deu uma palavra: vamos para o outro lado do lago, ou vamos para o outro lado da margem, segundo algumas outras versões. E fato é que Jesus deu uma palavra: vamos ao outro lado. Hoje a gente pode entender essa palavra para nós, porque Jesus te chama: vamos para o outro lado. É uma situação diferente. Aqui era um lago. Às vezes a gente fala o mar da Galileia, a gente imagina um mar, mas não era um mar, era um lago de água doce. Mas que vez ou outra se pegava numas tempestades imprevisíveis. Só que essa foi tão forte que assustou os seus discípulos, e entre eles tinham pescadores, pessoas que estavam acostumados a fazer essa travessia. Então não foi uma tempestade qualquer. Quando nós lemos essa passagem, nós precisamos entender que foi uma grande tempestade. Lucas vai falar que a água entrou dentro do barco, eles já estavam em situação desesperadora. Trazendo para nós hoje, é muito importante entender que quando Jesus fala, vamos para o outro lado, Jesus está dizendo para você, existe uma vida eterna. E Ele te chama através da cruz, vamos para o outro lado. E isso é maravilhoso, receber uma palavra de Jesus em que vamos para o outro lado com Ele.
E nesse texto nós encontramos 3 perguntas. E a primeira delas está lá no verso 38. E eles falam: mestre, está tendo uma tempestade, a coisa está feia, acorda. E aí vem a primeira pergunta: o Senhor não se importa de morrermos? E essa pergunta traz muita coisa de aprendizado para nós. Citamos uma tempestade e citamos uma palavra de Jesus. Vamos para o outro lado. E mesmo assim, os discípulos tiveram medo. O que hoje não é diferente conosco. Quantas vezes, mesmo vindo na igreja, quantas vezes mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo tentando entender mais de Deus, e mesmo andando com Jesus, nós ainda sentimos medo. Medo esse que nos impede de fazer muitas coisas. Nos impede de tomar uma decisão de um bom negócio, que nos impede de tomar uma decisão boa para o nosso casamento. Medo esse que nos faz deixar de tomar boas decisões com os nossos filhos. Medo que às vezes nos impede de exercer algo no ministério em que Ele mesmo nos chamou. Ali os discípulos estavam cumprindo uma ordem de Jesus. Foi Ele que mandou entrar no barco. E esse é um motivo incrível para que eles não tivessem medo. Uma palavra tinha sido dita a eles. E nessa noite eu digo, uma palavra de Jesus foi dita a você um dia. Você sabe disso. Se lembre disso. Lembre-se, é normal ter medo. Mas eles se esqueceram do poder de Jesus. Eles se esqueceram quem era Jesus. Eles se esqueceram da palavra que haviam sido lançadas a ele. Se Jesus disse, vamos para o outro lado, certamente eles iam chegar ao outro lado. Eles não iam morrer. Nada que poderia acontecer ali iam fazer morrer. Porque Jesus tinha dado uma palavra. E quando eu falo em morrer, para nós hoje, não está falando da morte física. Existe uma música que eu até acho muito bonita, que fala que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele tem para mim. E eu sinto lhe dizer, mas isso não procede. Não procede. Pedro, que é isso? Então quer dizer que a promessa de Deus pode não se cumprir? Não. A promessa de Deus vai se cumprir, independente de você estar vivo ou morto, independente de você ver ou não ver, mas se uma palavra dele foi lançada sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Mesmo que seja impossível para nós, aí entra o Deus dos milagres. Por isso que nós estamos sobre a série dos milagres. Ainda que seja impossível, Ele é capaz de fazer, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Abraão não viu a promessa. Deus falou, conta os grãos de areia, conta as estrelas no céu. Assim vai ser a sua descendência. Ele viu? Não. Ele viu o começo. Ele viu um pedacinho. Mas a promessa se cumpriu. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. A palavra que Ele lançou sobre você vai acontecer. Você vai para o outro lado. Amém, igreja? Só a palavra já bastava. Só a palavra que Jesus tinha lançado já bastava para não ter medo. Mas além da palavra, tinha mais uma coisa que eles podiam se apegar e não ter medo, e que nós podemos nos apegar e não ter medo. Sabe o que é? Jesus estava no barco. E isso é maravilhoso. Às vezes parece pesado quando eu começo a mensagem falando, nós não vamos estar isentos dos problemas. Falo, Pedro, eu tive um dia tão cansado de trabalho, não é isso que eu queria ouvir, não é isso que eu precisava. Mas essa é a verdade. Só que temos a notícia boa. A tempestade vai vir, mas Jesus está no barco. Jesus está no barco da sua vida. Era o suficiente para não ter medo. Jesus tinha dado uma palavra. Jesus estava ali. E aí Jesus
faz uma pergunta. Então a primeira pergunta foi dos discípulos: não se importa se morrermos? A segunda pergunta vem de Jesus. E ele fala, no verso 40, por que ainda não tendes fé? Por que estão com medo? Por quê? Por que não tem fé? E aí nós podemos analisar os nossos motivos de às vezes faltar fé, para ver os milagres de Jesus acontecerem. Mas antes de trazer para nós, é importante entender que os discípulos, a esse período da vida ali, eles já tinham visto muita coisa. Nós falamos aqui sobre o primeiro milagre de transformar água em vinho. Eles viram isso acontecer. Sabe o que mais que eles viram antes desse milagre? Eles viram a cura do filho do oficial do rei, em Cafarnaum. Eles viram a cura do homem que estava possuído por demônios em Cafarnaum. Eles viram a cura da sogra de Pedro. Eles tinham vivido a pesca milagrosa, aquela do joga-rede. Nossa, Jesus, mas eu não peguei nada. E aí imagina os pescadores: oh meu Deus, o homem é carpinteiro e quer falar de pesca. Mas vou obedecer, porque é Jesus. E jogaram pela palavra dele. E pescaram tanto peixe que o barco quase afundou. Todos conhecemos essa história. Eles já tinham visto isso. Eles viram a cura de um leproso. E devemos lembrar que a lepra era uma doença, e era talvez a doença mais terrível da época, em que o leproso sequer podia viver em comunidade. E Jesus curou e restaurou uma pessoa de uma doença mais difícil da época. Eles viram isso. Eles viram a cura do servo do centurião. Eles viram Jesus curar um paralítico. Eles viram a cura do homem da mão ressequida. Eles viram a ressurreição do filho da viúva de Naim. Olha o que eles já tinham passado. Olha o que eles já tinham visto. Olha o que eles já conheciam de Jesus. Olha o que você já passou na sua vida. Olha de onde Deus te tirou. Olha onde Ele te colocou. Olha os milagres que Ele já fez na sua casa. Olha os milagres que Ele já fez na sua família. Olha tudo que Ele já fez e continua fazendo por você. Então não tenha medo. Por que não tendes fé? O que está tirando a nossa fé? Por que somos crentes de tão pouca fé? Por que temos medo de orar para um doente? Por que temos medo de impor as mãos e expulsar um espírito maligno se a autoridade vem dele? Por que não temos mais fé? Sabe o que pode ajudar a gente a responder isso? Nós não temos sequer tempo para Deus. Nós só entregamos o resto para Ele. Nós acordamos, nos preparamos para o trabalho, trabalhamos, voltamos para casa, almoçamos, cuidando dos nossos filhos, trabalhamos mais um pouquinho, voltamos, vamos assistir um jogo de futebol, vamos assistir uma série, vamos assistir um filme, vamos fazer qualquer coisa. E quando sobra um tempo, eu vou fazer algo para Deus. Quando sobra um pouquinho de tempo, eu vou orar, eu vou ler um pouquinho da Bíblia, eu vou entregar o meu restinho para Deus. Infelizmente, nós vivemos a vida desse jeito. E isso explica muito a nossa falta de fé. Jesus é o mesmo. O Jesus que estava no barco da tempestade era o mesmo que já tinha feito todos esses milagres. Os discípulos já tinham visto aquilo, e nós vemos constantemente os milagres de Deus nas nossas vidas, na nossa comunidade, na vida dos nossos. E por que ainda vivemos sem fé? É muito bom falar de milagre, é muito bom falar que o milagre de Deus vai ser sobre a sua vida, e vai mesmo. Só que o milagre precisa ser acompanhado de fé. Fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A certeza, a convicção. Não é o acreditar mais ou menos, é a certeza. Faça uma reflexão pessoal. O que tem tirado a sua fé? Por que a sua fé já não é como foi antes? Se o Deus é o mesmo Deus, se Ele é imutável, por que nós não temos mais a mesma fé? Irmãos, os tempos são difíceis. É tão triste ver a correria que o ser humano tem na vida. Esses dias eu conversava com uma tia que é professora sobre a Alice, a minha filha mais velha. Eu falei: tia, eu não lembro da minha época de escola ser tão corrido.
Ali chega da escola, já tem que pegar o livro, fazer um monte de tarefas, senão não vai dar tempo para amanhã. E uma criança de 10 anos de idade já é atolada nas suas tarefas. E assim a gente vai crescendo e vai cada vez ficando mais atolados e mais atarefados. Mas tem como mudar isso? Ah, vou tirar o filho da escola, vou parar de fazer as coisas, vou sair do meu trabalho. Não. Comece o seu dia, acorde um pouquinho mais cedo. Dedica um pouquinho do seu primeiro momento do dia para Deus. Os homens estão fazendo um devocional toda segunda-feira de manhã. Homens, se você ainda não está, me procure no final. Levanta a mão, Diego. Procura o Diego. Os 2 Diegos. E tem sido bênção. Parece que o dia que mais flui é a segunda-feira. Porque a gente já acorda, já fala com Deus, e o dia rende, o dia é bom. Separe um tempo para Deus. Nós temos tempo para a família, temos tempo para os amigos, temos tempo para o lazer, temos tempo para tudo. Separe um bom tempo para Deus. Ah, eu não posso ficar 3 horas, então fica meia. Mas meia hora, se desliga o telefone, se desliga de tudo e fique com Deus, fale com Ele, estude sobre Ele. A fé vem pelo e ouvir. É por isso que não temos fé. É muito pouco vir na igreja 2, 3 vezes por semana e ouvir uma palavra de meia hora, 40 minutos. As coisas precisam ter constâncias. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. E aí eu vou ver a fé. E aí eu vou ver milagres. E aí eu vou voltar a entender quem é Deus. E vem a terceira pergunta, no verso 41. Jesus faz o milagre. Jesus, depois de adverti-los por não ter fé, por ter medo, Jesus fala e acalma aquela grande tempestade. E aí a gente pensa, quando Jesus acalma a tempestade na minha vida, eu vou ficar feliz demais. Sabe como eles ficaram? Assustados. Muito assustados. Porque eles já tinham visto tudo isso que eu citei, todos os milagres. Mas eles nunca tinham visto Jesus mandar e ordenar a natureza. Eles não conheciam esse Jesus que acalmava a tempestade. Quantas vezes nós conhecemos só uma parte de Jesus? Nós sabemos que Jesus é aquele que, quando eu estou apertado, Ele me socorre. Mas quantos de nós não conhecemos e não desfrutamos de um Jesus que é amigo? Um Jesus que preenche o seu vazio existencial. Um Jesus que é capaz de acabar com esse seu conflito na mente, de acabar com essa sua depressão, com essa sua ansiedade, que vem corroendo a humanidade nos tempos modernos. Jesus é um Jesus completo. Nós falamos sobre transformar água em vinho, em que Jesus, num evento, fez um milagre. Nós falamos sobre a cura dos cegos, em que Jesus arranca uma enfermidade. E agora eles conhecem o Jesus que acalma a tempestade. Eu não sei qual é a sua tempestade. Eu não sei como você entrou aqui hoje. De fato é que todos vivemos nossas tempestades. Umas pequenas, outras médias, outras enormes e outras que parecem que vão acabar com a vida da gente, que vão detonar a gente. E às vezes a gente fica detonado, porque a gente sequer lembra que Jesus está no barco. Eu quero te falar, não sei qual é a sua dificuldade, mas Jesus está no barco e Jesus te deu uma palavra. Essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai te afundar, essa tempestade não vai romper o seu barco, porque Jesus está no barco. Jesus está no barco. E fato é que quando os discípulos entenderam isso, eles fizeram uma pergunta.
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Se a gente for falar sobre quem é esse, a gente passa a semana aqui dentro e a gente não sai mais daqui. Sabe por quê? Mateus 3,17. Porque esse é o Filho de Deus. O Filho de Deus em quem me agrado. Isso o próprio Deus falou para Jesus. Sabe quem é esse? João capítulo 4, verso 25 e 26. Ele é o Messias. É aquele que veio para me resgatar e para te resgatar. Esse é o Deus. Esse é o Jesus. Quem é este? Sabe quem é este? João 14, 6. O caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho. Ele não é uma verdade relativa. Ele não é uma das vidas, ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E ele é a vida. É quem te dá a vida, é quem te trouxe a vida, é quem te devolveu a vida. Este é ele, o Messias. Sabe quem é ele? Lucas 2,11. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Ele é esse, o Salvador. Se lembre, mais uma vez, de onde ele te tirou. Eu não estou falando de situação financeira, não estou falando de um lugar, não estou falando nada disso. Mas eu estou te falando para você se lembrar dos seus pecados, e da onde ele te arrancou, e te limpou, e te deu um lugar na mesa, do lado dele, e te chamou para entrar no barco com ele. Esse é o nosso Deus. Sabe quem é ele? João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. Esse é Jesus. Sabe quem é ele? João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nunca andará em trevas. Não confunda a sua tempestade com treva. Não confunda a sua dificuldade com treva. Treva é um período difícil. Treva é algo horrível. Treva não é nada disso. Treva é a ausência de Deus. E você nunca mais vai andar na ausência de Deus quando você conhece a Jesus Cristo. Por mais que os problemas venham, por mais que as dificuldades venham, por mais que as ondas estejam altas, mas a luz estará com você e nunca mais você vai andar em trevas, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a luz das nossas vidas. Sabe quem Ele é? João 6,35. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você nunca vai andar em trevas. E você nunca vai ter fome e nunca vai ter sede. Porque Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. Verdadeiramente. Esse é Jesus. Quem é esse? Quem é esse? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe o que é o Verbo? É a revelação de Deus para nós. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Sabe quem é Ele? Quem é esse? Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. No meio da tempestade, Deus conosco. No meio da dificuldade, Deus conosco. No meio do furacão, Deus conosco. Parece que tudo está perdido, mas Deus conosco. Esse é Ele. Quem é esse? Sabe quem é esse? Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o início e o último.
Eu sou o princípio e o fim. Ele está no controle de tudo, desde o princípio. Ele estará no controle de tudo até o final. Precisamos crer nisso. Precisamos nos lembrar disso todos os dias. Sabe quem é esse? 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É o caminho que nos leva, que nos mostra Deus. É Ele, é Ele, é esse que está no seu barco, é Ele quem está no nosso barco. Sabe quem é Ele? Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso. Esse é o nosso Deus. Maravilhoso. Sabe quem é Ele? Ele é o amor de João 3,16. Ele é a entrega de João 3,16. Ele é tudo aquilo que precisávamos e sequer sabíamos. Ele era aquele que veio ao mundo, que se despiu da sua glória, que se fez homem, que pegou a cruz, que era o objeto de maior desgraça para um homem. Não existia vergonha maior, não existia castigo pior, não existia morte tão cruel. Essa era a cruz. Sabe o que ele transformou a cruz? No palco, no objeto do maior sinal de amor que a humanidade já viu, e foi por mim e foi por você. Esse é Jesus, é esse quem está no barco. Jesus vai acalmar a tempestade. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Irmãos, você tem todo o direito de fazer suas perguntas a Deus. Você tem todo o direito de questionar, desde que você tenha humildade para escutá-lo. Jó clamou a Deus e perguntou a Deus. Os discípulos perguntaram a Deus e questionaram a Deus. Quais são as tempestades da sua vida? O que tem te feito deixar de olhar para o alvo? Às vezes você já se perguntou: Deus, por que estou passando por isso? Mas eu queria te convidar a mudar a sua pergunta para Ele. Pergunte a Ele assim: Deus, para que eu estou passando por isso? Parece a mesma coisa, mas não é. Pergunte a Ele: qual o propósito dessa tempestade? O que eu preciso entender no meio dessa luta? Qual é a lição que o Senhor está usando a vida para me dar? Mas escute quando Ele te responder, porque Ele vai falar ao seu coração. Esteja com o coração sensível a ouvir a voz de Deus. Aí as tempestades vão durar muito menos. Aí você vai poder até passar por elas bem, porque você vai saber qual é o propósito, você vai aprender algo com aquilo, você vai entender que depois da tempestade existe algo do outro lado. Fato é que eles atravessaram até outra margem e seguiram vendo um Jesus fazendo milagre após milagre, e conheceram mais e mais coisas de Jesus que eles ainda não conheciam, e se assustaram mais vezes, e ficaram maravilhados mais vezes. Você vai passar por essa tempestade,
E você vai se maravilhar muito mais com Jesus, com o que Ele vai fazer na sua vida. E você vai dar risada do que está acontecendo hoje. Vai se lembrar e vai contar para outros como testemunho. É isso que Jesus faz. É assim que Ele trabalha. Aprenda com as dificuldades da vida. Aprenda com as dificuldades da vida. Se coloque de pé. Pergunta para o seu irmão, qual é a sua tempestade? Não precisa responder para ele não. Mas fala para ele assim, Jesus está no barco. Jesus está contigo. Jesus está contigo, Zeca. Jesus está com você, Diegão. Jesus é contigo, Paulo. Jesus é contigo, Lita, Baiano. Jesus é contigo, Dudu. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Glorifica o nome dele. Deus e Pai, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença. Senhor, agora com o coração muito mais alegre, por entender que o Senhor é o Deus da tempestade. Que mesmo que tudo pareça estar fora do nosso controle, tudo está no controle daquele que tudo criou e que tudo fez. Senhor, eu não sei quais são as tempestades dos meus irmãos aqui nesta noite, mas eu sei quem é o Deus que está no barco. Eu sei quem é o Deus capaz de acalmar as tempestades. Às vezes a tempestade é um problema financeiro, Senhor, e para isso eu clamo o teu santo nome, para que o Senhor estenda as tuas mãos, para que o Senhor abra a porta, Senhor, para aqueles que necessitam, para que o Senhor seja o Deus de provisão para aqueles que precisam. Às vezes, Senhor, a tempestade é algo na família, um casamento que não anda bem. Senhor, nós clamamos pelo Deus, o Deus que criou a família, o Deus que tem prazer na família, o Senhor que instituiu a família. Ajude, Senhor, para que os irmãos tenham sensibilidade para ouvir a tua voz, para resolver os conflitos. Acalme, Senhor, as tempestades nos casamentos. Senhor, às vezes os nossos problemas são um problema emocional. Às vezes a nossa mente está perturbada. Senhor, coloque a tua mão, Senhor, que acalma, que traz paz. Vem, Senhor, com a tua voz e aquieta, Senhor, a tempestade na mente dos teus filhos. Que toda ansiedade, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Quantos, Senhor, estão aprisionados, Senhor, na ansiedade. E nós não conseguimos, às vezes, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Mas o Senhor já nos deixou uma palavra. E o Senhor é o alívio para nós. Então traga, Senhor, alívio na mente, nos corações dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Às vezes, Senhor, a tempestade é algo físico. Uma doença, Senhor, uma enfermidade. Senhor, nós pedimos para que o Senhor estenda a tua mão, Senhor, de cura. Pois nós cremos num Deus que cura, Senhor. Doenças que talvez a medicina possa não ter solução, mas que o Senhor tem. Senhor, problemas que parecem ser impossíveis de resolver, mas que o Senhor resolve. Coloca a tua mão onde só o Senhor pode. E acalma, Senhor, a tempestade da vida dos irmãos, Pai. Senhor, nós queremos sair daqui com os corações alegres, entendendo que o Senhor é o Deus que acalma a nossa tempestade. Fale com Ele, igreja. Lance sobre Ele a sua ansiedade, lance sobre Ele aquilo que está no seu coração. O Senhor está no barco, Ele está aqui nesta noite, Ele te ouve. Não deixe o medo de não ser ouvido, a falta de fé, te fazer esquecer que Ele está no barco. Oh, Senhor, o teu povo clama, Senhor, porque crê que o Senhor é o Deus que pode fazer, Pai. Quantas vezes as tempestades, Senhor, nos fazem perder a fé, nos fazem deixar de acreditar, nos fazem esquecer de tudo que já vivemos, de todas as experiências que vivemos. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus que está conosco, Pai.
Ainda que as coisas estejam difíceis, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Se eu colocar a mão, Senhor, aonde eu não tenho controle, aonde eu não consigo, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer, Pai. Clame a esse Deus, igreja.